Quem já abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E diz a palavra que eles faziam o que, meus irmãos? E glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por esse evangelho maravilhoso que o Senhor tem revelado a nós na pessoa de Cristo Jesus e tem revelado a nós através das santas Escrituras. Senhor, que o nosso labor, que o nosso empenho, que a nossa atenção seja sempre, ó Deus, manter esse evangelho genuíno, vivo, ó Deus, em nosso meio, ó Deus, porque somente esse evangelho é o evangelho que salva, somente esse evangelho é o evangelho que transforma, Senhor. Por isso, Senhor, oro para que a tua igreja não se apegue a outro evangelho, senão esse revelado pela tua palavra. Por isso nos ensina, Senhor, e me usa, Senhor, como instrumento teu nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, o problema de falsificação de produtos é algo global, né? É algo que atinge
cifras astronômicas em todos os cantos do mundo. E aqui no Brasil, somente no ano passado, no ano de 2024, a soma de produtos falsificados atingiu valores algo em torno de 471 bilhões de reais. Das coisas mais simples até de falsificação de coisas maiores, né? Por isso, irmãos, que seja qual for o campo, a autenticidade e a pureza são características valiosas, né? Quando você vai comprar um determinado produto, se aquele produto é puro, ele vai ter um valor diferente. Se aquele produto é um produto autêntico daquela marca, ele vai ter um valor diferente. Por exemplo, alguém pode anunciar na internet, né, e muitas coisas agora acontecem na internet, alguém pode anunciar na internet a venda da camisa do Pelé na Copa de 70, né? E de vez em quando a gente vê por aí isso, né? Um leilão, um anúncio sobre uma camisa de um jogador de um jogo muito importante, né? Alguém pode anunciar dizendo: olha, estou vendendo a camisa do Pelé da Copa de 70, e anunciar essa venda da camisa por 10 mil reais. Eu considero, eu não vou comprar, jamais eu vou comprar uma camisa Pelé por 10 mil reais, né? Mas alguém certamente ligado à história, ao futebol, pode querer comprar, e ao ter interesse em comprar, a primeira coisa que essa pessoa vai se preocupar é se aquela camisa é uma camisa autêntica. Ele não vai dar 10 mil reais, a não ser que a camisa seja autêntica. Pode até dar mais, se for o caso, né? Se for um leilão. Mas a autenticidade, ela é algo valioso. Da mesma forma, nós reclamamos, né? E temos que reclamar de fato, porque o quilo do café atingiu, sei lá, 50 reais, é isso? Né? Eu compro café de 250 gramas, graças a Deus, né? Porque só eu e Denise, mas família que é grande, por exemplo, minha mãe lá, que tem café de manhã, tarde, noite, meu Deus, né? Mas acho que o quilo do café está em torno de 50 reais, é isso? Quem compra café aquilo aí? Né? 42, então está perto de 50 reais. Mas entenda, esse café que ainda está perto de 50 reais, é um café ainda cheio de impurezas, né? Porque se você for comprar um café com um grau de pureza, uma qualidade, o que se chama no meio, né, do café, um brand, né? Um brand famoso, esse café vai custar 200 reais o quilo, 300 reais o quilo. Eu fiz uma pesquisa, né, preparando a mensagem sobre essa questão de café, e há um café no Brasil que custa 700 reais o quilo, né? 700 reais, obviamente que ele custa 700 reais por conta de uma singularidade que ele tem. Eu não vou falar singularidade não, que essa singularidade é meia nojenta, vamos assim dizer, né? Mas depois quem quiser pesquisar, pesquisa. 700 reais um quilo do café. No entanto, irmãos, a falsificação não é algo que envolve apenas produtos. A falsificação também é algo que envolve a ciência. A falsificação é algo que envolve as notícias. E, infelizmente, a falsificação é algo que envolve também a fé. Por exemplo, pesquisas são forjadas para fazer um produto, né, fazer um remédio. Às vezes tem uma inserção maior no mercado e no público. Às vezes, quantos de nós já não fomos enganados? Às vezes por um produto que surge uma pesquisa, e uma pesquisa comprada, né, incentivando que aquele produto, que aquele remédio vai resolver a questão, e aquele remédio tem uma grande aceitação. Depois se descobre que não era bem assim. Aquela pesquisa foi forjada. Temos a preocupação hoje com notícias que são lançadas sem uma confirmação,
né, com o intuito de confundir e induzir pessoas ao erro. Enfim, nós vivemos num mundo de falsificações. E na fé também, essas falsificações acontecem. Desde a época do apóstolo Paulo, vemos que deturpações, falsificações, com o intuito de tornar o evangelho mais amigável, mais aceitável, mais social, mais popular, essas deturpações foram acontecendo e vêm acontecendo ao longo dos séculos. É um evangelho mais aceitável aos homens. Por exemplo, se alguém te perguntar, por exemplo, né? Você concorda que o evangelho promova a inclusão de todos? Afinal de contas, Jesus Cristo foi um líder que incluiu as pessoas. Então você concorda num evangelho, né, um evangelho que seja um evangelho inclusivo? À primeira vista, qual será a nossa resposta? Sim, certamente, um evangelho que inclua, né? Mas geralmente quando se fala isso nos nossos dias, a intenção é uma intenção bem direcionada, né? Quando se fala, a igreja precisa ser uma igreja que pregue um evangelho inclusivo. Quando você ouvir esse tipo de coisa, levante duas orelhas, né? Fique atento, porque aqueles que estão falando isso com o intuito de quê? De que devemos, né, aceitar toda a prática que a Bíblia condena, porque afinal de contas, dizem eles, né, Jesus amou as pessoas sem preconceitos. Então hoje nós vemos a promoção em nossos dias de um evangelho chamado evangelho inclusivo. Também temos aqueles que se levantam, né, com a bandeira do evangelho social. O evangelho tem que promover justiça social, alegando que na igreja primitiva, tudo que eles tinham era um comum entre eles. Logo, quem é crente não pode se apegar a essa questão de propriedade. Logo, quem é crente tem que ser uma pessoa desprendida de qualquer riqueza, de qualquer produto, né? Ser uma pessoa que promova a justiça social, a igualdade social, e que aceite que o Estado venha fazer isso através das nossas vidas. Então nós vemos também um evangelho social sendo promovido nos nossos dias. E certamente, meus irmãos, que as deturpações do evangelho real da palavra, essas deturpações são muitas, e tantas que nós poderíamos citar aqui muitos exemplos. Mas quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos que Paulo, né, foi movido por Deus a escrever esta carta, e é uma carta de repreensão. Paulo está repreendendo os crentes das igrejas que viviam naquela região. E aqui entra só um ensino aos irmãos. Carta aos Gálatas não significa uma única igreja que estava ali naquela região. É uma carta direcionada às igrejas que estavam naquela região, chamada região da Galácia, né? Então Paulo, ele escreve esta carta num sentido de repreensão, porque as igrejas que estavam naquela região estavam aceitando uma proposta de um evangelho deturpado e corrompido entre eles. E foi por isso que ele escreveu esta carta, né? Então, quando nós lemos a abertura da carta, deixa a Bíblia aberta na carta aos Gálatas. Quando nós lemos a abertura da carta, Paulo começa a carta já dizendo: Paulo, apóstolo. Alguns estudiosos consideram que essa carta é uma carta de repreensão por isso, né? Porque Paulo começa a carta de forma que não era comum naqueles dias, especialmente para ele, né? Sem as costumeiras saudações que você vê em outras cartas, né? Se você abrir outras cartas, você vai ver Paulo começando a carta dizendo assim: meus irmãos de Corintos, graça e paz. Meus irmãos de Efésios, graça e paz, né?
Mas nessa carta Paulo começa, Paulo, apóstolo. Já trazendo aqui um peso, uma marca. Então, por isso, alguns estudiosos dizem ser uma carta de repreensão. Paulo já apela para a sua credencial apostólica, ou seja, o que significa ser, o que significava ser um apóstolo naqueles dias, Significava, irmãos, ser uma pessoa autorizada por Deus para promover o verdadeiro evangelho. Os apóstolos eram homens de Deus, homens que estavam ali comissionados por Deus a falarem em nome de Deus, e aquilo que eles falavam eram palavras reveladas pelo próprio Deus, eram palavras autorizadas para promover o verdadeiro evangelho. Por isso que desde cedo se tornou consenso entre as igrejas de Deus que as palavras autorizadas ou palavras canônicas vindas da parte de Deus aos homens foram aquelas dadas aos profetas e aos apóstolos. Certamente que Timóteo escreveu alguma coisa, certamente que Tito escreveu alguma coisa, mas o que se tornou palavra autorizada foram as palavras escritas por Paulo, por Pedro, por João, homens que eram apóstolos. E ainda que hoje, irmãos, preste atenção nisso que o pastor vai falar, ainda que hoje você ouça por aí, a igreja tal é liderada pelo apóstolo A, igreja X é liderada pelo apóstolo B. Então, ainda que até hoje muitos usem o título de apóstolo para si, entendemos que esse título não deveria ser mais usado. E se usado nos nossos dias, eles não trazem o peso que receberam na época dos apóstolos, porque eles eram pessoas autorizadas a trazer a revelação de Deus e revelações que se tornaram escrituras. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então hoje você vê por aí pessoas usando o título de apóstolo. Nós entendemos, dentro do nosso entendimento, da nossa denominação, que esse título não cabe hoje ser usado. E se usado, quem quiser usar, estou falando fora da denominação, nós entendemos que ele não é um apóstolo como foi Paulo. Ele não é um apóstolo como foi Pedro, porque esses apóstolos eram pessoas autorizadas a falar em nome de Deus. Então, por isso que Paulo já começa a sua carta dizendo, Paulo, não de Tarso, Paulo, não o romano, mas ele usa a credencial maior que ele tinha, Paulo, o apóstolo, aquele que pode falar o que eu vou falar com vocês daqui para frente. Então, logo no início da carta, o apóstolo Paulo mostra a parte da essência e o propósito do verdadeiro evangelho. Paulo queria que aqueles irmãos voltassem ao verdadeiro evangelho. E logo no início da carta, depois de se identificar como apóstolo, depois de falar daqueles companheiros que estavam com ele, Paulo fala da essência do evangelho. E a essência do evangelho nós podemos dizer que é uma essência trinitária. O que significa isso, pastor? É que logo aparece as pessoas da Trindade. No verso 1 ao verso 5, Paulo diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por quem, meus irmãos? Por Jesus Cristo e por quem mais? Por Deus. Deus o quê? Pai. Esse Deus Pai que fez o quê? Que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, aquilo que o pastor falou, não foi a uma igreja, mas as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, por conta de quê, meus irmãos? Pelos nossos pecados. Então, logo no início da carta aparecem duas pessoas da Trindade. Quem é que aparece?
O Pai e o Filho. E alguém pode falar, mas o Espírito Santo não apareceu aqui, pastor. Mas ele aparece na carta? Sim, logo mais, pouco mais à frente, né? Quando Paulo fala sobre a necessidade de andar no Espírito, sobre a necessidade de manifestar os frutos do Espírito, né? De estar revelando. Então nós podemos dizer que essa carta e o Evangelho, a carta é uma carta trinitariana, e a essência do Evangelho é um Evangelho trinitário, onde Pai, Filho e Espírito Santo se revelam. O Pai ressuscitou, o Filho se entregou, e o Espírito fez e faz brotar em nós os frutos da vida transformada pelo Evangelho. Então, tudo isso tendo apenas um propósito. Por que Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando na vida daqueles que querem ser, que deverão ser transformados? Qual é o propósito disso? A carta também nos revela logo no início, verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para fazer o que, meus irmãos? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Então não importa qual seja a época, não importa qual seja o lugar, a essência e o propósito do Evangelho continuam o mesmo até os nossos dias. O Pai ressuscitou o Filho se entregou pelos nossos pecados, o Espírito Santo fez e faz brotar os frutos da nossa vida, com a finalidade de nos desarraigar deste mundo perverso. Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho não foi trazido a nós para te dar um emprego maravilhoso, o Evangelho não foi trazido a nós para nos dar uma casa maravilhosa, o Evangelho não foi trazido a nós para nos dar uma família perfeita. Essas coisas podem acontecer, mas a essência do Evangelho é essa: nos desarraigar deste mundo perverso. Posso ouvir um amém? Amém. No entanto, sempre haverá a tentativa por parte do inimigo em corromper o Evangelho e esvaziá-lo da sua essência. O problema que estava acontecendo nas igrejas da Galácia era que, após o trabalho inicial que Paulo havia feito naquela região, Paulo já havia feito uma visita missionária, já havia iniciado a pregação do Evangelho, já havia iniciado igrejas naquele lugar. Então, após o trabalho inicial de Paulo naquela região, um grupo de líderes cristãos, judeus, estava impondo aos cristãos daquela região a volta de algumas práticas judaicas, especialmente a circuncisão como uma forma de comprovação de salvação. Eles estavam, só para que os irmãos entendam o contexto, num primeiro momento o Evangelho ele surge entre os judeus, todos os apóstolos iniciais eram apóstolos vindo do judaísmo, só que a igreja de Deus ela se expandiu além de Jerusalém, e atingiu o mundo helênico, que a gente chama, atingiu as regiões da Grécia, e esse Evangelho também alcançou outras pessoas. Paulo foi um missionário justamente entre os gentios. Então, quando Paulo levou o Evangelho, Paulo pregava o Evangelho não falando da necessidade da circuncisão, porque a circuncisão era uma prática judaica, Então, Paulo, quando expôs o Evangelho nas regiões da Galácia, Paulo expôs a necessidade da graça de Cristo, de aceitar a graça, o Evangelho da graça, mas não impondo àqueles irmãos nenhuma necessidade, nenhum rito judaico. Então, Paulo sai daquela região, agora vem líderes para comandar aquelas igrejas e líderes ligados ao judaísmo. E aí esses líderes começaram a querer impor àqueles cristãos, dizendo: olha, vocês receberam o Evangelho de Paulo, mas Paulo deixou de falar uma coisa. Olha aqui que eles, Paulo deixou de pregar uma coisa. Paulo deixou de pregar a necessidade de que vocês precisam circuncidar. Porque vocês só poderão ser salvos se fizerem a circuncisão. Porque a circuncisão era e ainda é uma das principais marcas do judaísmo. No judaísmo,
alguém pode ser circuncidado e fazer um monte de coisa errada, que ele vai ser considerado um judeu, porque ele é circuncidado. Então, por isso que eles queriam impor àqueles cristãos a necessidade da circuncisão como uma prova da salvação em Cristo Jesus. E o que Paulo vai deixar claro em toda a sua argumentação da carta, e é importante que os irmãos que queiram acompanhar esse estudo com mais profundidade, se possível, ler a carta ao longo dessa semana, você leia a carta toda ao longo dessa semana, mas o que Paulo vai deixar claro em toda a sua argumentação na carta, é que a salvação que Cristo nos trouxe, é somente pela graça, e só pode ser obtida mediante a fé. Só para que os irmãos vejam isso, vamos dar um passeio aqui na carta, no capítulo 2, no verso 15, essa é uma argumentação recorrente na carta, né? Capítulo 2, verso 15 diz: nós judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o que, meus irmãos? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos o quê? Justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Capítulo 3, verso 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 22 do mesmo capítulo 3, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida àquele que é circuncidado, é isso que diz a palavra, mas que a promessa fosse concedida àqueles que creem. E verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio de quê, meus irmãos? Da fé. Então faz todo sentido, quando Paulo mostra logo no início desta carta, que a principal marca dos falsos evangelhos, ou dos outros evangelhos, é nos afastar desta crença principal. Que crença principal marca o verdadeiro evangelho? A crença, meus irmãos, que a graça de Cristo é a única coisa suficiente para a nossa salvação. Então, o que vai marcar qualquer falso evangelho é isso, é nos afastar dessa crença, que nós só precisamos de Cristo para sermos salvos. Quando você ouvir uma pregação que fale qualquer coisa que você precise fazer no seu esforço humano, na sua capacidade humana, para garantir a tua salvação, entenda, isso é um falso evangelho. Porque a essência do verdadeiro evangelho, a marca do verdadeiro evangelho é essa: o que nós precisamos para sermos salvos é a graça de Cristo unicamente. Então essa é a principal perversão, né? Esta é a principal perversão dos falsos evangelhos, nos afastar da graça de Cristo. Isso aconteceu aqui na Galácia, isso aconteceu na história, né? Por exemplo, na época de Pelágio, quem já leu um pouquinho da história cristã, e daí vem o termo pelagiano, né? Na história, na época de Pelágio, ele defendeu, ele era um bispo da Bretanha na época, e ele defendeu que a graça era importante, mas antes da graça, a vontade humana ou o livre-arbítrio era o que determinava a salvação do homem. E aí, para contrapor essa pregação, Agostinho, né, o bispo Agostinho, precisou, tal como Paulo, então, o que Paulo fez aqui, na época das igrejas da Galácia, Agostinho fez na época da sua controvérsia com Pelágio.
Ele mostrou que a salvação do homem ocorre somente pela graça de Cristo. Nós somos salvos unicamente pela graça. E isso, meus irmãos, ainda acontece até os nossos dias, quando múltiplos e variados falsos evangelhos são propagados em nossos dias. Se você é uma pessoa que assiste internet, pregações, tal, e tiver os seus ouvidos apurados, você vai perceber os falsos evangelhos sendo pregados por aí. Por quê? Porque a marca do falso evangelho é tirar o brilho da salvação da pessoa de Cristo Jesus e transferir esse brilho da salvação para o esforço e o trabalho humano. Ah, pelo teu esforço é que você alcança a salvação. Tem que ter esforço, pastor? Tem. Mas entenda, não esforço para a salvação, porque a salvação só pode ser garantida por Cristo Jesus. O esforço é para a nossa santificação. Porque para a nossa salvação, somente o trabalho de Cristo, a obra de Cristo. Então, desde a época de Paulo, a mãe de todas as perversões que o Evangelho de Cristo pode sofrer, está aqui no verso 7, diz: o qual não é outro Evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. E no verso 6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, de quem, meus irmãos? De Cristo, para um outro Evangelho. Um outro Evangelho que não demonstra o quê? A graça de Cristo. Um outro evangelho que demonstra a graça do homem, a graça de uma igreja, a graça de uma denominação, a graça de um pastor, mas nenhuma dessa graça pode salvar o pecador. A única graça que pode salvar o pecador é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, cuidado, quando você ver uma pregação do evangelho, onde o brilho é tirado da pessoa e da obra de Cristo, e é colocado numa igreja, é colocado num pastor, é colocado em algum nome qualquer, fuja disso, porque nenhum outro evangelho pode nos salvar, senão o evangelho da graça de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo estava tão bravo, ele ficou bravo. Um dia a gente vai conhecer o apóstolo Paulo. Quem quer conhecer o apóstolo Paulo? E você pode chegar para ele e falar, de vez em quando você ficava bravo, né, cara? E Paulo ficou bravo, desiludido com aqueles irmãos. E ele usa aqui até mesmo palavras pesadas, fortes, para aqueles que estavam causando tal perversão do evangelho. Nos versos 8 e 9 ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, essa pessoa seja o que, meus irmãos? Um anátema, ou seja, um maldito, um digno de morte. Naquela época, um anátema era uma pessoa considerada digna de morte, seja um maldito. E ele repete isso, né? Porque no passado, uma forma de dar ênfase àquilo que você queria que alguém entendesse, era repetir, né? E ele repete, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja um maldito, seja um anátema. Então Paulo estava aqui bravo, desiludido, revoltado. Paulo diz que essas pessoas que estavam pervertendo o evangelho eram malditos. E maldito era uma expressão usada, olha a sutileza de Paulo. Malditos era uma expressão usada dentro do próprio judaísmo. Dentro do próprio judaísmo, a palavra anátema vinha muito, por isso que na condenação de Jesus, ele foi julgado como maldito, porque ele, segundo aqueles que julgaram Jesus, ele teria quebrado a lei de Deus, se fazendo ele mesmo filho de Deus. Então, por isso, ele foi considerado um anátema, um maldito, e digno da morte de cruz. Então, dentro do judaísmo,
A palavra anátema era uma palavra muito conhecida. E Paulo usa essa palavra justamente para atacar aqueles que estavam trazendo a corrupção do Evangelho de Cristo. Olha, esses que querem vos levar de volta para a lei, saiba que ao fazerem isso, eles são malditos, eles são anátemas. E Paulo está dizendo, de certa maneira, dignos de morte, porque estão pervertendo o Evangelho da graça. Estão trazendo, perversão, a grande salvação anunciada pelos profetas e trazida por Cristo Jesus. Então, na nova aliança, os cristãos já haviam recebido aquilo que a velha aliança havia anunciado. Não era necessário voltar às velhas práticas. Então, Paulo se revolta com aqueles que estavam pervertendo o Evangelho e diz, esses são malditos. Mas por que os cristãos da Galácia estavam corrompendo o Evangelho que receberam? Por que eles receberam o Evangelho vindo de Deus, trazido pelo apóstolo Paulo, e mesmo assim, poucos anos depois, eles estavam corrompendo esse Evangelho? Nós podemos entender que a resposta pode ser encontrada, ainda que de forma indireta, vamos assim dizer, numa expressão que Paulo usa aqui muitas vezes no capítulo. No capítulo 11, Paulo usa muito uma expressão, ele abre a carta dizendo assim, Paulo, apóstolo, e o que ele completa dizendo, irmãos? O que ele completa dizendo? Não da parte de homens. Depois lá no verso 10, porventura procuro eu agora o que, meus irmãos? O favor dos homens? E no verso 11 ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é um evangelho segundo o homem. Então, quando nós vemos essa expressão sendo repetida muitas vezes, entendemos que isso nos mostra, meus irmãos, que essa era a preocupação de Paulo e era isso que estava acontecendo naquela igreja. Eles estavam corrompendo o evangelho porque estavam querendo agradar a Deus? Eles estavam querendo agradar a quem, meus irmãos? A homens. E isso nos mostra que todas as vezes que o homem se torna o alvo para ser agradado, e note isso, seja esse homem nós mesmos, ou pessoas que querem impor um falso evangelho, o resultado é que o evangelho de Cristo sai e entra outro evangelho. Isso pode acontecer até conosco mesmo. Você que sempre vem aqui à igreja, você ouve a exposição da palavra de Deus e você ouve o evangelho de Cristo. Mas quando você sai por aquelas portas, esse eu que está dentro de você, ele diz assim, mas não é bem assim não. Você pode mudar isso aqui um pouquinho. Você pode viver a vida cristã dessa outra maneira. E quando você aceita essa voz, você está aceitando um evangelho que agrada a homens. A homens porque você está querendo agradar a si mesmo. Ou, quando um evangelho é trazido por uma pessoa, em que prega um falso evangelho. Então, os cristãos da região da Galácia estavam querendo agradar aqueles líderes. Afinal de contas, poxa, Paulo pregou aqui um evangelho, que coisa maravilhosa, Cristo Jesus é o nosso Senhor, Cristo Jesus é o nosso Salvador, e o que tem de mais a gente acrescentar naquilo que foi pregado por Paulo? A circuncisão. O que tem de mais a gente acrescentar naquilo que Paulo pregou? Algum rito judaico? Então eles queriam, afinal de contas, vamos agradar a Paulo, mas vamos agradar também esses novos líderes que querem impor isso sobre nós. Então os cristãos da Galácia estavam aceitando um evangelho mais fácil, mais legalista. Talvez eles, já conhecendo bem a pregação de Paulo, e a gente vai ver isso ao longo do estudo, o evangelho que Paulo pregou, Paulo diz um pouco mais à frente, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive
esse evangelho é meio duro, né? Que negócio é esse de estar crucificado com Cristo? Paulo, um pouco mais à frente, vai falar sobre a necessidade de andar no Espírito, para não satisfazer a carne, de produzir os frutos do Espírito. E aí os novos líderes chegaram e falaram: que negócio é esse de andar no Espírito e produzir frutos? Que negócio é esse de paciência? Que negócio é esse de amor ao próprio? Que negócio é esse de domínio próprio? Vamos mudar esse evangelho. Então esses novos líderes estavam mudando o evangelho para um evangelho que fosse mais fácil. É só você circuncidar. É só você frequentar a igreja. É só você ter uma ficha de membro numa igreja. E Paulo está dizendo: nada disso. Então o evangelho que os novos líderes estavam propondo para aqueles cristãos consistia num evangelho mais fácil, irmãos. Apenas uma circuncisão, algumas observações da lei, e com isso eles estariam, olha, contribuindo com a graça de Cristo, para que a graça fosse mais eficaz. Vamos dar uma ajudadinha ao evangelho de Cristo. Vamos dar uma incrementada nesse evangelho. Esse negócio de somente pela graça, não. Vamos incluir alguma coisa nossa também. E era isso que eles estavam fazendo. E eu volto a dizer nesta manhã, irmãos, a graça de Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Eu vou repetir de novo: a graça de Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. E a fé é a chave que abre o nosso coração para recebermos essa graça. Essa é a combinação perfeita. A graça é oferecida e a fé abre o nosso coração para que essa graça entre em nós. E Paulo está dizendo, durante a carta, né? Alguém foi chamado para ser cristão vindo do judaísmo? Paulo não está aqui recriminando cristãos que eram circuncidados. Paulo reconhecia isso, dizendo: olha, alguém foi chamado vindo do judaísmo, alguém foi chamado sendo circuncidado, ótimo, siga assim. Quem foi chamado para ser cristão vindo do povo gentil, não precisa se fazer judeu pelo ato da circuncisão para ser salvo. Como ministrou aqui o louvor nosso irmão Nicolas, né? E no momento ele disse exatamente isso, que está lá no capítulo 3, no verso 26, vamos lá no capítulo 3, verso 26, a essência é essa de toda a carta, que o evangelho é para todos, irmãos. Alguém que veio da circuncisão, continue circuncidado. Alguém que veio do povo gentil, né, não precisa se circuncidar. E no capítulo 3, no verso 26 a 29, Paulo diz: porque todos vós, o que, meus irmãos? Sois filhos de Deus, mediante a circuncisão? Mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver o que, meus irmãos? Nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo está deixando bem claro que não é a circuncisão que vai marcar alguém que é de Cristo. Não é alguém ter uma carteira de membro da igreja cristã Nova Vida, da presbiteriana, da metodista, da Assembleia de Deus, que vai marcar alguém como de Cristo. É somente a graça que nos faz filhos de Deus. Tanto judeus, gentios seriam salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, voltando aqui ao capítulo 1, para exemplificar essa transformação que o Evangelho traz ao homem, Paulo está dizendo: olha, pouco me importa se a pessoa é judeu,
pouco me importa se a pessoa é grego, pouco me importa se é homem, se é mulher, pouco me importa se é liberto, se é escravo, o que importa é que a graça possa ter alcançado esta vida, porque quando a graça alcança esta vida, esta pessoa é salva e é transformada. Então, para exemplificar isso que Paulo está dizendo em toda a carta, Paulo mostra que a coisa mais importante não é a circuncisão ou a falta dela, mas sim o ser uma nova criatura. E para mostrar isso na prática, Paulo apela para um exemplo. Qual é o exemplo que ele apela? O dele mesmo. Ele diz assim, olha, esse evangelho que eu vou expor para vocês, ele é tão maravilhoso, que ele é capaz de transformar pecadores como eu. E a partir do verso 18, do capítulo 1, verso 18, a partir do verso 13, Paulo começa a falar a respeito dessa transformação acontecida na vida dele. Paulo diz, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e fazia o que, meus irmãos? A devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, isso que vocês estão dizendo que é importante, Paulo está dizendo, olha, quanto ao judaísmo, eu me avantajava, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo foi um fariseu, e dentro do contexto histórico, a ideia que havia na época de Paulo, é que se duas pessoas fossem salvas, uma delas seria um fariseu. Isso dentro do contexto judaico da época, o farisaísmo era algo que trazia tanto prestígio para quem era parte deles, que havia a crença no judaísmo, que se duas pessoas fossem salvas, certamente uma delas seria um fariseu. E Paulo diz, olha, eu era um fariseu e me avantajava entre os outros. Zeloso, ele continua, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou porque eu era circuncidado? Me chamou porque eu era fariseu? Me chamou porque eu fui aluno de Gamaliel? Paulo coloca o quê? Me chamou pela sua graça. Então Paulo mostra que ele era um judeu excelente. Paulo está dizendo, olha, esse negócio de circuncisão, esquece disso, rapaz. Eu era um judeu excelente, eu estava no alto nível, mas eu fui salvo, não foi porque eu era um judeu excelente, eu fui salvo pela graça, foi a graça que me alcançou. Não, então esse ser um judeu excelente não foi suficiente para a salvação de Paulo. Pelo contrário, ele foi tão zeloso no seu farisaísmo que isso gerou ódio pela igreja. Isso gerou ódio pelos cristãos. Num primeiro momento ele foi um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos. No entanto, por ser um eleito de Deus, um escolhido mesmo antes de nascer, isso aqui está no texto, quando porém, verso 15, quando porém, ao que me separou, e separou em que momento, meus irmãos? Antes de eu nascer, ou seja, o eleito de Deus, e me chamou pela sua graça. Então Paulo era um escolhido antes mesmo de nascer, e foi alcançado pelo evangelho da graça. O que Paulo estava dizendo com isso? Eu posso imaginar, numa expansão daquilo que Paulo estava querendo dizer, mais ou menos algo assim. Paulo estava querendo dizer aos leitores daquela carta, dizendo assim, meus irmãos, olhem para mim. Imagine que Paulo estava dizendo isso, olhem para mim, e me apontem uma razão, pela qual eu poderia ser chamado para ser salvo. Olhem para mim, apontem uma razão. Será que a razão seria eu ser
um circuncidado? Será que a razão seria eu ser um fariseu? Será que a razão seria eu ser um estudante aos pés de Gamaliel? Paulo está dizendo, nada disso foi suficiente. Eu ser circuncidado, eu ser zeloso da lei não foi suficiente. Paulo estava gritando àqueles irmãos da igreja da Galácia, dizendo, eu fui salvo pela graça. Eu não fui salvo porque fui judeu. Eu não fui salvo por ser circuncidado. Eu não fui salvo por ser fariseu. Eu não fui salvo por ser zeloso das obras da lei. Eu fui salvo pela graça. E vocês foram chamados pela graça de Cristo. O único evangelho que pode salvar o pecador é o evangelho da graça de Cristo. E Paulo estava dizendo àquela igreja, não troque esse evangelho por nenhum outro que possam lhe oferecer. Então, se algum dia anunciarem outro evangelho, esqueça. Até mesmo se vir um anjo, esqueça. Porque o único evangelho que pode salvar é o evangelho da graça. E eu creio também, irmãos, que o encontro da estrada de Damasco era algo que marcou Paulo para sempre. Quem concorda com o pastor? A estrada de Damasco, né? Paulo cita aqui, né? No verso 17, que ele foi e voltou. Damasco marcou a vida de Paulo, a estrada de Damasco. Paulo sabia que aquele que veio se encontrar com ele na estrada de Damasco poderia esmagar a vida dele, poderia fulminá-lo, poderia matá-lo. E se o fizesse isso, estaria no todo o direito de fazer. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos. Então eu creio que Damasco marcou a vida de Paulo. Quando ele estava lá em Damasco, andando naquela estrada, ele teve aquela visão maravilhosa. Algo que ele nunca tinha tido. E a pergunta dele é, quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde para ele, qual foi a resposta de Jesus? Eu sou tu, eu sou aquele que tu... Pare por um momento. O que passou no coração de Paulo quando ele ouviu essa resposta? Eu sou tu, aquele que tu persegue e está matando os meus. Pare por um momento. Pense o que passou no coração de Paulo. Os irmãos imaginam o que passou? O que os irmãos acham que passou? Eu estou frito. Eu vou morrer. Eu sou digno de morte. Eu sou digno de ser condenado, porque aquele que eu estou perseguindo e matando os seus seguidores, está diante de mim, o Cristo poderoso. Mas ao invés de ouvir isso, Paulo ouviu, não Paulo, eu não vou te matar, pelo contrário, eu te escolhi, para que você leve o meu evangelho aos povos gentios. Então o evangelho da graça era algo que marcou a vida de Paulo. O perseguidor de cristãos, o assassino de cristãos, agora lá no verso 24, olha o que ele, verso 23 e 24, olha o que ele diz. Ele iniciou dizendo que ele era um perseguidor, assassino de cristãos, e no verso 23 e 24 ele diz que ele não era conhecido das igrejas da Judéia, ou seja, das igrejas que estavam em Jerusalém. Verso 23, ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguiam, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E o que a vida de Paulo agora estava promovendo, irmãos? O que a vida de Paulo estava promovendo? Glória ao nome de Deus. E é isso que o evangelho faz, quando transforma a vida de uma pessoa. A partir dessa transformação, esse homem, essa mulher passa a trazer glória ao nome de Deus. A vida dessa pessoa passa a ser um instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado.
Então a minha pergunta aos irmãos nesta manhã é: você foi alcançado por qual evangelho? Qual é o evangelho que te alcançou? O evangelho que diz que pelo seu próprio esforço você será salvo? Ou pelo evangelho que te diz que mesmo sem merecer, mesmo sendo um pecador miserável, tal como foi Paulo, você foi escolhido e separado para ser salvo em Cristo Jesus? Qual foi o evangelho que te alcançou? A essência desse evangelho, como já falamos, ela está aqui logo no texto, né? Jesus se entregou pelos nossos pecados. Todos os pecados que você cometeu, mesmo aqueles mais terríveis, são anulados perante Deus, quando são cobertos pelo sangue do pastor Josenildo. Dizem que um corpo tem mais ou menos 5 litros de sangue. Quem é da área de saúde aí, né? Acho que é 5 litros, eu já ouvi isso, né? Pode pegar os meus 5 litros de sangue e derramar sobre qualquer um, não vai ter efeito nenhum. Mas uma gotinha do sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Então é pelo sangue, quando somos cobertos pelo sangue, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para o Vinícius, quando Deus olha para a irmã Ana Célia, quando Deus olha para o Daniel, quando Ele vê o sangue de Cristo nessas vidas, Ele esquece dos nossos pecados, Ele não nos culpa mais pelos nossos pecados. Então Paulo provou isso na vida dele. Paulo disse: eu era o pior dos pecadores, e esse evangelho da graça foi capaz de me transformar. E Jesus fez isso com um objetivo, irmãos, diz o próprio texto: nos desarraigar deste mundo perverso. É isso que o evangelho faz quando entra na vida de um homem ou de uma mulher. Ele desarraiga, ou seja, ele tira as raízes do nosso coração que estão no mundo, que estão no pecado, que estão na carnalidade. Ele pega a nossa mente e o nosso coração, tira sim, as raízes estão penduradas, é desarraigar, e pega isso agora e planta nas coisas celestiais. A nossa mente passa a ser uma mente pensando nas coisas lá do alto. Nosso coração passa a ser um coração desejando as coisas lá do alto. Isso que é desarraigar, né? Colocar as raízes, né, nos pensamentos e nas coisas lá do alto. E é nesse evangelho, irmãos, que o homem tem que ser transformado. A sua vida foi transformada nesse evangelho? Porque o que Paulo está gritando em toda a carta é isso: eu fui mudado no poder do evangelho da graça. Eu estou pregando o evangelho da graça. Eu quero que vocês, igrejas da Galácia, vivam no evangelho da graça, porque somente esse evangelho pode transformar. Então, meus irmãos, é tempo de resgatarmos o brilho do evangelho da graça de Cristo e rejeitarmos qualquer outro que queira roubar esse lugar. E o modo que temos para fazermos isso é sermos tal como o apóstolo Paulo, testemunhas vivas. Quando é que o evangelho brilha lá fora? É quando nós nos tornamos testemunhas vivas na transformação que o evangelho pode causar na nossa vida. Aqui o texto diz, Paulo fala assim, olha, é interessante que quando a gente lê o livro de Atos, que quando Jesus visitou Paulo na estrada de Damasco, né? E aí Jesus queria mandar alguém lá para poder dizer que Paulo seria curado da cegueira, né? E aí quando Jesus falou para Ananias, qual foi a resposta de Ananias? É eu mesmo, Senhor? É ele? Ele foi transformado? Paulo era tão temível, irmãos, que até mesmo houve dúvida se ele não estava mudando de estratégia para poder prender mais cristãos. Paulo ia nas igrejas e havia até crentes que diziam assim, opa, peraí, deixa eu ficar escondido aqui, que vai que ele tem ali uma turba que vai aqui daqui a pouco pegar a espada e matar. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a ver, não,
Agora ele foi um homem transformado. E aí diz o texto que passaram a dar o quê? Glórias ao nome do Senhor, por isso. Que a nossa vida seja assim, irmãos. Será que as pessoas que convivem conosco estão glorificando a Deus a nosso respeito? Como diz o texto, que glorificavam a Deus, a respeito de Paulo. Será que as vidas que convivem conosco estão glorificando a Deus a nosso respeito? Será que os pais dos jovens que estão aqui podem dizer assim: eu glorifico a Deus pela mudança na vida do meu filho? Será que as esposas que estão aqui podem dizer assim: eu glorifico a Deus pela mudança que Cristo fez na vida do meu marido? Pela mudança que Deus fez na vida da minha esposa? Porque é isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele transforma o pecador para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa. Que seja esse o nosso alvo, trazer glória a Deus com uma vida transformada pelo verdadeiro Evangelho. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, agradecer a Deus por este Evangelho que nos alcançou, né? Glória a Deus. Nós cantamos nesta manhã louvores que enfatizam isso, né? O Evangelho de Cristo, só em Ti, Senhor, só em Ti nós encontramos paz, nós encontramos descanso, só no Evangelho de Cristo. Então que você possa sair daqui nesta manhã, nesta paz, nesta certeza, o Evangelho da graça foi suficiente para te salvar, transformar e te sustentar ao longo da tua caminhada. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, obrigado, Senhor, por esta certeza que temos, de que o Evangelho de Cristo Jesus é suficiente para a nossa salvação. A graça de Cristo que foi derramada sobre nós, que foi derramada sobre Paulo, pecador, perseguidor, assassino de cristãos, o Senhor transformou aquela vida e fez dele um testemunho de glória e honra ao teu nome. Também creio, Senhor, que tantos que aqui estão, Senhor, quantas vidas que aqui estão, viveram uma vida no pecado, viveram uma vida tão longe de Ti, Senhor, ó Deus, fizeram tantas coisas que desagradaram a Ti, meu Pai, mas uma vez alcançados pelo Evangelho de Cristo, esse irmão foi transformado, essa irmã foi transformada, e hoje são instrumentos de glória e louvor ao Teu nome, meu Pai. Que continuemos assim, Senhor, sendo homens e mulheres que glorifiquem o Teu nome com o nosso viver, com a obra que Cristo realizou nas nossas vidas, e abra sempre os nossos olhos, nossos corações, Senhor, para não aceitarmos outro Evangelho, a corrupção, a perversão do Evangelho, que, ó Deus, que aconteceu na época de Paulo e que ainda acontece hoje, Senhor. Um Evangelho mais fácil, um Evangelho, ó Deus, que não exija, ó Deus, o afastar do pecado, um Evangelho, ó Deus, que mistura tantas coisas. Sim, tantos Evangelhos têm sido pregados em nossos dias, mas que o nosso alvo seja esse, viver somente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, e te peço, guarda nossa mente e o nosso coração, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos fazer a oração final, lembrando aos irmãos que deram o nome para participar do jantar de casais, por favor, não vá embora sem falar com o nosso irmão Rodrigo, fazer o pagamento, ou se não, pega o Pix dele para fazer o pagamento, enfim, acerte o pagamento com ele, e se de repente tiver alguma dificuldade, você deu o nome e não vai vir, fale com ele, porque aí já libera também vaga para outros, né? Mas na sexta-feira vai ter um jantar aqui especial, né? Vai ser massas, né? Sobremesas, né? Então não perca esse jantar, você que se inscreveu. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, pelo ensino da Tua palavra, Senhor, pela adoração ministrada a Ti,
pela comunhão que tivemos. Ó Deus, agora, se chegamos ao final desta reunião, que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção e graça, que o amor de Cristo, a graça do Senhor ó Deus, e a presença do Santo Espírito permaneça com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até logo mais à noite. Vamos